Olá pessoal, estamos de volta então. Na última aula nós passamos para vocês, o conceito básico do que é o mercado financeiro, o sistema financeiro nacional. Acho que já ficou claro para a gente que a principal função do sistema financeiro nacional, é fazer esse encontro entre investidores e tomadores, ele ser exatamente o intermediário financeiro. Repare na expressão que eu acabei de dizer, intermediário financeiro. Intermediário, todo mundo sabe o que é, Alguém que fica entre duas partes, entre duas pessoas. Financeiro, do dinheiro, Então, o intermediário financeiro, fazer a intermediação financeira é a principal função do mercado financeiro nacional. Tá legal? Do sistema financeiro, toda a estrutura dele, o objetivo é fazer com que esse fluxo, que essa intermediação financeira ocorra, Porque como a gente viu, existem agentes que precisam de recursos para fazer os seus planos de investimentos, para fazer o crescimento do seu negócio e precisa de recursos terceiros. Então, a função principal do sistema financeiro nacional é fazer essa intermediação financeira. Para isso tudo funcionar, do jeito que a gente falou, nós mencionamos como investidores as instituições financeiras, os fundos de investimentos, os bancos, os investidores estrangeiros, RPPS, seguradoras. Do lado dos tomadores, nós temos as pessoas físicas, os funcionários públicos que tomam crédito consignado, as empresas que tomam recursos, o governo. Então, é um mercado onde participa um grande número de agentes, tanto de um lado quanto do outro, Tanto do grupo de quem tem dinheiro, que a gente chamou de investidores, quanto os que não têm dinheiro, que são os tomadores. Então, para organizar toda essa estrutura, a gente precisa ter um funcionamento, a gente precisa ter regra, precisa ter horário, precisa ter limites, Então, para isso que nós vamos agora começar a mergulhar no sistema financeiro nacional, conhecer a estrutura dele de cima a baixo. Então, observe aí na tela, nós temos uma figura da estrutura simplificada, obviamente, do sistema financeiro nacional. Então, na sequência dessa aula, nós vamos falar de cima para baixo, do topo até a base, de toda a estrutura que está montada para permitir essa intermediação financeira. Tá legal? Então, como vocês viram aí na figura, lá em cima a gente tem o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional também aparece pode aparecer na prova com a sigla de CMN. Lembra que eu falei que tem muita sigla, essa é a nossa primeira. CMN quer dizer Conselho Monetário Nacional. Aí na tela, por exemplo, só para mostrar isso para vocês, tem uma reportagem de um jornal que trata desses assuntos econômicos. Repare que na manchete ele não fala Conselho Monetário Nacional, ele coloca a sigla, definindo uma determinada atuação que ele tem. O Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão exclusivamente normativo. Isso é muito importante, pessoal. É difícil não cair uma questão sobre isso. Eles adoram perguntar isso, testar esse conceito de vocês. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, exclusivamente normativo. Ele dá normas, Ele determina como que o sistema financeiro nacional deve funcionar. Então, ele só emite normas, ele não é um órgão executor. Ele dá normas, Ele estabelece as diretrizes gerais de funcionamento, da política monetária, da política cambial e da política creditícia brasileira. Essas três políticas, elas são normatizadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele também regulariza e dá regras para o funcionamento das instituições financeiras. Ele também estabelece medidas que sejam para prevenir determinados desequilíbrios econômicos que possam estar previstos num determinado momento.
e também, como eu disse, dá normas para toda a política de crédito da economia brasileira. Todos os limites são estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. E importante também, o Conselho Monetário Nacional, ele fixa a meta de inflação. Isso é um assunto bastante recorrente, né, bastante importante para a gente entender a estrutura do funcionamento da economia, e aí já no dia a dia, como eu disse para vocês, eu vou procurar sempre, sem fugir do conteúdo, mas puxando para a nossa realidade, é o Conselho Monetário Nacional que determina a meta de inflação para cada ano da economia brasileira. Aquela reportagem que a gente mostrou aí há pouco para vocês na tela. Né? Porque a política monetária brasileira, ela é de meta de inflação. É fixada uma meta para o ano e quem fixa essa meta é o Conselho Monetário Nacional. Né? Essa meta, a inflação brasileira, nós vamos ver um pouco mais adiante, mas já adiantar, ela é medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Mais uma sigla, não vamos chegar já nela, mas só para a gente já ir costurando alguns conceitos. Então o Conselho Monetário Nacional, ao fixar a meta de inflação para a economia brasileira, está fixando a meta de variação máxima no ano para o IPCA, tá legal? O Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 pessoas, né? São 2 ministros, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento, além do presidente do Banco Central, né? São esses 3 os membros do Conselho Monetário Nacional. Repetindo, o ministro da Fazenda, o ministro do Orçamento e Planejamento e o presidente do Banco Central. Sempre lembrando também, pessoal, isso é uma coisa importante, né? Chama atenção, o presidente do Banco Central, ele é indicado pelo presidente da República, mas o nome dele tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Cuidado com isso, né? Não é pelo Congresso Nacional, é só pelo Senado Federal. O Congresso Nacional, só relembrando, né, ele é formado pela Câmara Federal e pelo Senado. O nome do presidente do Banco Central tem que ser aprovado pelo Senado Federal, que é apenas uma das casas do Congresso. Então não confunda, né? Na prova, se colocar essa questão, o nome do presidente do Banco Central tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Por aí vocês vejam a importância dessa figura no governo. É o único membro da equipe de um governo indicado pelo presidente, eleito, enfim, que precisa que uma casa do Congresso Nacional, no caso o Senado, aprove o nome dele. Isso não acontece com nenhum outro ministro, com nenhum outro membro de uma equipe econômica ou de uma equipe de governo, né? Porque o Banco Central, a gente vai ver, ele tem uma função primordial em toda essa estrutura do nosso sistema financeiro nacional. Tá legal? Então, de Conselho Monetário, a gente precisa saber isso, é um órgão normativo, fixa a meta de inflação, as diretrizes da política monetária, cambial e creditícia e regula alguns desequilíbrios econômicos que estejam ocorrendo ou que possam ser antevistos e ser prevenidos, né, evitados. Isso é função do Conselho Monetário Nacional. E refrisando mais uma vez, é um órgão exclusivamente normativo. Tá legal? Descendo aí na nossa estrutura do sistema financeiro nacional, naquela imagem que a gente mostrou para vocês há pouco, vamos falar exatamente da segunda estrutura, que é o próprio Banco Central, né? O Banco Central é o principal executor, já é um órgão executor, né, das normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Né? Pode aparecer na prova, o Banco Central pode aparecer com a sigla de BC ou Bacen, né? É a mesma coisa, então gosto de fazer isso, porque eu já fiz prova, já vi prova onde se refere como BC ou como Bacen. Ele é, apesar desse nome, ele é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda e ele tem algumas missões, alguns objetivos.
todas as instituições financeiras, para funcionar no sistema financeiro nacional, né, em toda essa estrutura que nós estamos aqui desvendando com vocês, todas as instituições financeiras, para funcionar, elas precisam ter uma autorização do Banco Central. É o Banco Central quem autoriza o funcionamento. Ele, na Constituição brasileira, ele tem a autoridade, tem o poder de dar a concessão de qualquer instituição financeira funcionar, e também tem, importante, que aquela instituição financeira que não estiver funcionando adequadamente, ele também pode tirar ela de funcionamento, através de um mecanismo de liquidação mesmo, né? Chama-se de liquidação extrajudicial até, né? Ele não passa pelos tribunais. O Banco Central dá o direito da instituição funcionar. Se eu quiser ter um banco, eu posso ter um banco. Eu vou ao Banco Central e, se eu cumprir as regras que ele estabelecer, eu posso ter um banco, ou qualquer um de nós. Mas também nós passaremos a ser fiscalizados por ele, porque se a gente não funcionar direito, não trabalhar direito, ele vai lá e tira a gente do sistema. Ele tem poder para conceder e retirar a concessão caso os dirigentes, a instituição não esteja funcionando corretamente. Isso por quê, pessoal? Porque se uma instituição financeira não estiver funcionando, ela atrapalha toda a estrutura de intermediação financeira, né? A gente trabalha, né, uma coisa que a gente vai falar sempre e que é importante a gente frisar, o mercado financeiro funciona muito na base da confiança, na base da crença, é uma coisa que a gente chama de relação fiduciária. Fidúcia é sinônimo de confiança. Então, qualquer atuação que prejudique essa relação fiduciária que existem entre os investidores e os tomadores, o Banco Central tem a missão, tem o poder de eliminar para que o sistema continue fluindo, que o dinheiro continue fluindo. Lembra que mercado financeiro é mercado de dinheiro, é dinheiro de um lado para o outro, do investidor para o tomador, né? Voltando e indo diversas vezes. Então, esses canais precisam estar bem funcionando bem. Então, se tiver alguma instituição financeira que esteja ameaçando esse fluxo, o Banco Central vai lá e tira, né? Eu comparo que é como se tivesse uma festa e tivesse lá alguém que bebeu muito, que está começando que pode criar uma confusão na tua festa. Você chama o segurança e fala, ó, tira aquele cara dali, porque senão ele vai bagunçar a minha festa. Tá? Então essa comparação eu acho que é importante. É a mesma coisa, o Banco Central não tem a menor cerimônia. Ele vai lá e fala, ó, você não está bem na festa, não está bem no sistema, tira, liquida, bota o interventor, bota do lado. É feita de uma maneira rápida, exatamente para que não contamine, né, e não prejudique, não reduza essa relação fiduciária. Vamos entender que o investidor pega os recursos dele, a sobra de recursos dele, e leva ao mercado. Precisa haver uma grande confiança, né? Qualquer um de nós, né, para a gente despender dinheiro, para a gente levar dinheiro para alguma coisa, a gente só faz quando a gente está com bastante confiança, né? Se isso for ameaçado, a gente, né, acaba se retraindo. Então é isso que a autoridade monetária, no caso o Banco Central, quer evitar. O Banco Central também ele está responsável pelo controle de todos os fluxos de capitais externos que entram e saem do país, né? Nós somos uma economia bastante grande, a gente tem uma presença, né, muito grande, então a gente tem, né, todos nós sabemos, nós temos diversas empresas estrangeiras aqui no Brasil. Temos empresas holandesas, americanas, alemãs. Como é que funciona isso? Quando uma empresa estrangeira quer se instalar no Brasil, ela precisa de dinheiro, só que no país dela, ela tem uma outra moeda. Ela, né, é óbvio que a coisa é mais complexa do que isso, mas ela traz dinheiro do país de origem dela, por exemplo, dos Estados Unidos, ela traz dólares, deposita esses dólares no Banco Central, o Banco Central entrega para ela reais, faz a conversão desses dólares em reais e fica com os dólares. Esses dólares passarão a compor as reservas internacionais do país e ele entrega reais para ela fazer aqui a sua fábrica, comprar terreno, contratar gente, etc. Isso tudo ela precisa fazer com reais. Quando uma empresa, por exemplo, quer comprar uma máquina no exterior que ela precisa para a atividade dela, ela tem reais aqui, mas a máquina lá fora custa
é vendida em outra moeda, em dólar, por exemplo. Então essa empresa entrega reais equivalentes aos dólares que ela precisa para comprar essa máquina no exterior, entrega esses reais no Banco Central, o Banco Central converte isso em dólar, ele paga a máquina lá, o produtor da máquina manda para ele aqui. Então todas essas operações de entrada e saída de dólares, né, pelo mercado oficial, obviamente, no Brasil, exportação, importação, investimentos diretos, investimentos financeiros, todo esse fluxo de entrada e saída pelo Brasil, né, de moeda estrangeira que vem ou de moeda estrangeira, de reais daqui convertidos em moeda estrangeira que precisam ir para o exterior, tudo isso é centralizado pelo Banco Central também. Ele também tem essa missão de fazer todo o controle do fluxo de entrada e saída de recursos estrangeiros aqui no país. Ele também precisa cuidar do poder de compra da moeda nacional, né? O que é isso? É proteger a desvalorização da nossa moeda através do controle da inflação. Então, através do Comitê de Política Monetária, nós vamos daqui a um pouco falar um pouco mais, com mais detalhes sobre isso. Mas o Banco Central tem um Comitê de Política Monetária que tem como objetivo acompanhar a inflação e tomar medidas para que não haja uma perda do poder de compra da moeda, ou seja, controlar a inflação. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional, ele fixa uma meta de inflação. E o Banco Central, né, então isso é uma norma. Lembra, o Conselho Monetário Nacional ele é normativo e o Banco Central é executivo. É um órgão executivo. Ele vai executar a política monetária, né, para que a inflação fique dentro daquela meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então é através do Comitê de Política Monetária que ele vai alterar a taxa de juros para fazer com que a inflação fique num ano dentro daquela meta pré-estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Basicamente a coisa funciona o seguinte, a política monetária é o seguinte, você fixa uma meta de inflação e depois você vem acompanhando ela mês a mês. Se ela dar sinais e pelas projeções de que ela vai ficar acima dessa meta, o Banco Central eleva os juros básicos da economia brasileira para inibir o consumo. Ao inibir o consumo, né, com as pessoas, os agentes comprando menos, a tendência é que os preços caiam, né? Qualquer produto, quando tem menos comprador, o preço dele tende a cair. Os preços caindo, né, isso significa uma redução da inflação e espera-se que no tempo ela fique dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Tá legal? Então isso que é a política monetária executada pelo Banco Central do Brasil. Então essas são as principais funções do Banco Central, né? Ele também executa a política cambial, como nós falamos, e só para a gente finalizar esse papel do Banco Central, a política cambial brasileira é de taxas flutuantes. Como o nome já nos indica, né, ela flutua, ela é livre, a taxa de câmbio é livre no Brasil. Por isso que todo dia na televisão ou nos jornais a gente vê que o dólar subiu, o dólar caiu, teve uma variação, porque ele flutua livremente. O Banco Central pode fazer intervenções nesse mercado, mas a política cambial brasileira é de taxas flutuantes. Ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos falar da CVM e dos outros intermediários. Muito obrigado.